Afirmação protestante. Para os protestantes, a Bíblia é a única fonte de fé da revelação divina, enquanto os católicos conhecem 3 fontes: a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Quem será que tem razão? Resposta: a própria Bíblia não apresenta nenhum índice dos livros sagrados e não afirma em nenhuma parte ser ela a única fonte de fé e da palavra de Deus. Pelo contrário, lemos nela que, por muitos séculos, Deus confiou oralmente a sua palavra e a aliança a Noé e a Abraão, que pela tradição oral passavam de pai para filhos por muitas gerações. Também Moisés recebeu a palavra e a aliança de Deus oralmente. Mesmo depois, quando escreveu os primeiros livros da Bíblia, guardados na Arca da Aliança, o ensinamento bíblico foi confiado ao sacerdote Arão e a seus filhos. Também Jesus não escreveu e não mandou escrever nenhum livro, mas escolheu, ensinou e autorizou oralmente aos apóstolos, ordenando-lhes: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois pregar a todos os povos, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Cumprindo esta ordem, os primeiros cristãos espalharam o evangelho por tradição oral em toda parte durante os primeiros decênios, como se pode ler nas seguintes cartas de São Paulo. Deixei-te em Creta para que regules o que falta e estabeleças presbíteros nas cidades, segundo as prescrições que te dei. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na fé que está em Jesus Cristo, e o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de instruir os outros. Não cessamos de dar graças a Deus, porque, ao receberdes a palavra de Deus que de nós ouvistes, vós a recebestes não como palavra humana, e sim como que realmente é, como palavra de Deus. Conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta. Sobre a autoridade de Pedro, reunido com os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, o magistério de então, temos um claro testemunho em Atos, capítulo 15, versículos de 6 a 29. Reuniram-se então os apóstolos e presbíteros para examinar a questão da circuncisão dos pagãos convertidos. E depois de ter discutido longamente, Pedro ergueu-se e disse: tendo nós sabido que alguns, saindo do meio de nós, sem nenhuma ordem da nossa parte, vos perturbaram com discursos que agitaram as vossas almas, aprove a nós, depois de nos termos reunido, escolher alguns homens e enviá-los a vós, que vos exporão as mesmas coisas de viva voz. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, de não vos impor mais nenhum outro peso. Esta autoridade Pedro a tinha recebido de Jesus, quando este lhe disse: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em João 16, versículo 12 e 13, Jesus acrescenta a promessa: quando vier o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. Pode-se concluir então, primeiro, Jesus escolheu, autorizou e enviou os apóstolos, sob presidência de Pedro, a evangelizar todos os povos, estabelecendo assim um magistério na igreja. Segundo, este ensinamento
oral e pelas cartas, foi transmitido pelos apóstolos, como tradição apostólica, aos bispos e presbíteros, por eles escolhidos e consagrados. Terceiro, somente depois de mais de 2 séculos, o Papa, reunido com os bispos em concílio, declarou uma parte desses escritos da tradição como cânon de livros sagrados ou Sagrada Escritura, ou Bíblia, reservando-se o direito e obrigação de vigiar sobre sua autêntica interpretação, de acordo com a tradição apostólica. Daí, quando os católicos obedecem ao magistério da Igreja, eles têm a certeza interior de cumprir a vontade de Deus, mesmo quando estão exercendo práticas que não estão explicitamente ensinadas na Bíblia. São exemplos as diversas e tradicionais devoções que integram uma prática secular de vivência religiosa do católico, ou quando deixam de lado muitas prescrições que, por motivos especiais, circunstâncias, obrigavam o povo de Israel no Antigo Testamento. Se alguém quisesse seguir à risca os preceitos e tomar como verdade absoluta e irrecorrível os textos bíblicos, de capa a capa, como alguns afirmam, teriam que, por exemplo, não acender fogo para cozinhar em nenhuma moradia. No sábado, não semear diferentes espécies de sementes no mesmo campo. Não semear e não colher nada nos campos e na vinha, no ano sabático. Não comer os frutos das árvores durante os primeiros 3 anos. Não receber sangue nem comer carne com sangue. Não comer coelho, lebre, porco e os demais animais impuros. Punir de morte os blasfemadores, homicidas, adúlteros, homossexuais, os transgressores do sábado, os que estiverem amaldiçoados, os pais ou evocados espíritos, etc.